Então você não pode fazer dessa forma, senão você vai perder muito tempo, não vai conseguir fazer muitas questões, vai precisar chutar muitas questões e vai tirar uma nota muito baixa. Estudantes de todo o Brasil, olá! Oi gente, meu nome é Pamela Rocha, tenho 19 anos, sou estudante de medicina da UFG e hoje eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês de como tentar acertar mais questões, de quais questões é melhor que você deixe para chutar, quais questões é melhor que você tente garantir uma maior pontuação, enfim. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro aqui que cada pessoa é um tipo de pessoa diferente, então não tem como a gente criar um padrão, criar uma fórmula, criar uma regra pra colocar todas as pessoas de uma forma só. Existem pessoas que têm muita facilidade em uma matéria e essa mesma matéria é a dificuldade de outras pessoas. Existem pessoas que preferem começar com a redação, outras que gostam de terminar com a redação, e isso é extremamente pessoal. Então a primeira dica de tudo aqui, antes de eu falar qualquer coisa, é: façam bastante simulados, tentando diversas formas de vocês fazerem a prova de vocês. Eu fiz isso, eu fiz muitos simulados. Em um simulado, às vezes, eu começava fazendo a redação, em outro eu deixava a redação pro final, em outro eu fazia um pouco da prova, fazia a redação no meio e depois terminava o resto da prova. Em outro simulado eu começava por natureza e finalizava com matemática. Já na outra vez eu já começava em matemática e terminava com natureza. É realmente simulando, é testando. Você precisa testar todas as formas possíveis para você ver qual a melhor que se adapta pra você. Mas enfim, você já simulou e você quer saber qual a melhor forma que se encaixa pra você. O que eu recomendo? Inicialmente, é preferível que você faça as questões fáceis. Ah, Pamela, mas eu não sei quais são as questões fáceis. Podem ficar tranquilos que eu vou trazer um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como identificar as questões fáceis, como identificar as questões difíceis no Enem. Eu tô deixando esse vídeo um pouco mais pra frente porque eu acho que tem outros conteúdos que sejam mais importantes pra vocês irem colocando em prática já ao longo desse ano. Mas podem ficar tranquilos que eu vou trazer esse vídeo aqui ainda esse ano no canal. Mas enfim, vocês iniciem pelas questões fáceis, independentemente da matéria, independentemente se você vai fazer as questões fáceis de humanas, que é o menor peso pro seu curso, sabe? Talvez, por coincidência ou não, eu acredito que não, eu já fiz o Enem 6 anos seguidos. E todas as vezes que eu chutava muitas questões de uma matéria só, por exemplo, teve um ano que eu não sei se foi 2015 ou 2016 ou 2014, eu sei que foi um dos primeiros anos. Eu tive que chutar muitas questões de matemática. E a minha TRI, não só de matemática, mas de todas as outras matérias, foram muito baixas. Agora, quando eu deixei pra chutar, por exemplo, chutar às vezes até uma quantidade parecida de questões, mas distribuída, digamos assim, entre as matérias, a minha TRI foi mais alta. E eu acredito que isso seja levado em conta, sabe? Pra mim, na minha concepção, obviamente ninguém sabe ao certo como que funciona a TRI, mas eu, por experiência própria, acredito que funciona mais ou menos assim. Eles entendem que é muito melhor você ser um pouco bom em todas as matérias, ou seja, saber um pouquinho de matemática, saber um pouquinho de linguagem, saber um pouquinho de humanas, saber um pouquinho de natureza, do que você ser muito bom em alguma coisa, acertar uma quantidade absurda de questões em uma matéria e ser muito ruim em outra. Eu já reparei isso por experiência própria. Então tentem fazer as primeiras questões fáceis, independentemente da matéria. Como eu disse, eu vou trazer o vídeo aqui, podem ficar tranquilos. Depois disso, o que é preferível é que você faça as questões da matéria que tem o maior peso pro seu curso. Então vamos supor que você quer fazer nutrição e a matéria que tem maior peso pro seu curso é natureza. No segundo dia você vai priorizar natureza do que matemática. Mas priorizar em que sentido? Você vai começar a ler por aquela matéria, você vai começar o Enem, digamos assim, por aquela matéria, porque você vai conseguir ler com mais calma, com mais tranquilidade, com mais atenção às questões. Vai ter uma probabilidade de acertar maior em natureza do que em matemática, porque você vai deixar a matemática um pouco mais pro final, você já vai estar mais cansado, já vai estar mais desgastado, já vai estar ali mais ansioso, porque o tempo vai estar acabando. Então, assim, a sua probabilidade de errar no final da prova é maior do que no início da prova. Então é melhor que você deixe uma questão que tenha mais, a matéria que você tenha um pouco mais de dificuldade, ou a matéria que tenha menor peso para o final, porque a probabilidade de você errar já seria maior mesmo, e que você priorize a questão que tem maior peso pro seu curso, as questões, né, que tenham maior peso pro seu curso, porque às vezes, mesmo que você acerte menos questões daquela matéria, ainda assim a sua nota pode ser maior por causa do peso. Depois que você fez as questões mais fáceis, independentemente da matéria, e depois que você fez as questões da matéria que pesam mais pro seu curso, é preferível que você faça as questões da matéria que você tenha mais facilidade. No meu caso, vou dar o exemplo do segundo dia. Eu queria medicina, o que mais pesava pro meu curso era natureza,
Porém, a matéria que eu mais tinha facilidade era matemática. E aí, o que eu fazia? Eu primeiramente começava por todas as questões fáceis, independentemente se era natureza ou matemática. Eu já começava lá, tipo, lendo a questão, se era de um conteúdo que eu já sabia, eu já fazia logo, sabe? Nem olhava de qual matéria que era. Então, se eu começava lá e visse que era uma questão de, sei lá, forças de física, sabe? E era um conteúdo que eu gostava, que eu tinha facilidade, que a probabilidade de eu acertar era muito grande, eu já fazia ela. Tanto em natureza quanto em matemática. Depois, eu ia para as questões em natureza porque eram as que mais pesavam pro meu curso. Obviamente, as que eram difíceis eu deixava, as que eu não sabia o conteúdo eu também deixava, as que eram muito grandes eu também deixava, eu pulava. E depois, eu ia pra matéria que eu tinha mais facilidade, que era matemática, porque eu fazia em menos tempo, eu fazia mais rápido. Mesmo que o tempo estivesse acabando, eu conseguiria fazer com um pouco mais de atenção. E aí, por último, eu deixava as questões que ou eram muito difíceis, ou que eu não tinha lido porque eram muito grandes, eram muito extensas, ou então porque realmente era um conteúdo que eu não sabia. Então, essa é uma ordem que eu acho, assim, preferível que você faça, sabe? É a forma que deu certo pra mim, é a forma que deu certo para os meus amigos. Começar primeiro pelas mais fáceis, depois pela matéria que tem maior peso, depois pela matéria que você tem mais facilidade e por último as questões que você deixou de lado lendo a prova, se der tempo de você fazer, né? Mas Pamela, e no primeiro dia que a gente tem a redação, como a gente vai saber ali onde colocar a redação, como encaixar? Eu faço o rascunho primeiro, faço a prova e depois eu passo a limpo, eu já deixo a redação toda pronta? Bem, isso vai muito da sua personalidade, do estilo de pessoa que você é. A gente tem basicamente 3 modos, digamos assim, de fazer a prova com a redação. Na verdade são muito mais, mas eu vou resumir aqui nesses 3 casos pra ficar mais fácil pra ilustrar pra vocês. Bem, o primeiro caso é daquela pessoa que tem muita facilidade com redação ou aquela pessoa que já tem argumentos, repertórios pré-prontos, já tem aquele modelinho de redação, aquele moldezinho de redação e que faça a redação muito fácil. Eu recomendo pra essas pessoas, mas gente, eu deixo bem claro que é recomendação, tá? Não é obrigatoriedade, é recomendação. Eu recomendo pra essas pessoas que vocês iniciem a prova fazendo a redação. Se você já sabe o que você vai escrever, já tem os seus argumentos, já tem o seu repertório, já tem o seu estilo moldado lá na caixinha, como fazer a sua redação, é melhor que você faça ela logo, porque você vai gastar muito menos tempo e você vai ficar mais tranquilo por meio que já ter resolvido uma coisa, sabe? Tipo, ter uma tarefa a menos ali no seu dia de prova, você vai conseguir ter um tempo maior de prova para resolver as questões. Então eu acho que começar fazendo a redação, nesse caso, é melhor. E aí fica a seu critério, tipo, se você quer fazer só o rascunho e passar limpo depois, eu recomendaria você já fazer tudo logo, porque, que nem eu disse, seria uma tarefa a menos que te deixaria mais tranquilo, digamos assim, quando fosse resolver as outras questões. O segundo tipo é aquela pessoa que ela tem bons argumentos, ela faz a redação até rápido, mas não tão rápido assim, porque ela não tem um modelo pré-estabelecido já, não tem uma forminha, digamos assim, que era o meu caso. Como eu fazia? Eu gostava de fazer as questões fáceis primeiro, tanto de humanas quanto de linguagens. Depois, geralmente eu fazia toda a prova de linguagens, que era o que pesava mais pro meu curso. Daí eu fazia todo o rascunho ali, terminava o rascunho, ia fazer humanas, deixava todas as questões difíceis, tanto de linguagens quanto de humanas, ia passar a redação a limpo e só depois ia tentar resolver aquelas questões difíceis se desse tempo. Se não desse, eu chutava. Mas bem, como eu disse, é uma coisa que você precisa testar. Se você gosta de fazer o rascunho e já passar limpo, ou se você gosta de deixar limpo mais pra frente, sabe? Eu gostava de fazer o rascunho primeiro e deixar pra passar limpo só depois. Por que era preferível que eu fizesse assim? Porque, primeiramente, eu garantia as questões fáceis antes das 2 matérias. Eu garantia uma maior quantidade de acertos na matéria que tinha maior peso pra mim. Eu tinha tempo pra escrever uma boa redação e quando o tempo já tava acabando, eu fazia a matéria que menos pesava ou a matéria que era menos importante pra mim, porque vocês têm que deixar uma coisa clara também, que questões objetivas do Enem tem como você chutar. Agora a redação não tem como você chutar, não tem como você deixar em branco é 0. Então, deixar a redação, assim, pros finalmente não é uma opção. E o terceiro tipo de pessoa, assim, digamos assim, ou o terceiro modo de fazer a redação mais comum seria deixar ela pro final, mas não exatamente totalmente pro final. Essa era uma forma que meu amigo usava, que dava certo pra ele, que era o seguinte: ele primeiro fazia as questões fáceis e médias, tanto de humanas quanto de linguagens, ele ia fazer a redação
e se desse tempo, ele fazia as outras questões. Geralmente não dava tempo e ele tinha que chutar as questões difíceis de humanas e linguagens, mas pelo menos ele conseguia fazer a maioria das questões, né, e conseguia fazer a redação. Esse tipo de método, essa forma de fazer a prova, eu indico mais para pessoas que tenham muita dificuldade de fazer a redação. Por quê? Ele era uma pessoa que tinha muita dificuldade de começar a redação. Ele não sabia como começar, ele sempre ficava perdido, às vezes ele não lembrava um bom repertório, ele não sabia como conectar ali o argumento, então acabava que ele gastava muito tempo na redação, muito tempo mesmo. Quando ele ia revisar pra ver se tinha algum errinho, ele tinha que ler várias vezes pra tentar identificar algum erro. Então ele acabava gastando muito tempo. E se ele perdesse, por exemplo, 2 horas ali no início da prova, ele já desesperava porque não ia dar tempo de fazer muitas questões, sabe? Então acabava que ele não lia direito, não prestava atenção, ele tava tão nervoso, sabe? Que a melhor forma realmente era ele começar pelas questões objetivas e depois fazer a redação. Mas obviamente ele também não deixava, tipo assim, na última hora pra fazer a redação, porque ele sabia que não ia dar tempo. Então ele fazia, assim, o rascunho no final, assim, depois de ter feito as questões fáceis e médias, passava a limpo. E normalmente ele não fazia o rascunho da conclusão, porque ele já tinha modeladazinha, então caso não desse tempo, ele poderia fazer a conclusão já direto na folha de redação e a chance de erro dele seria bem menor. Bem, e qual a matéria mais recomendável que eu chute? Como eu disse no início do vídeo, não é bem a matéria, e sim as questões. É preferível que você chute um pouco de cada do que chutar muitas questões de uma matéria só. E como eu vou saber? É como eu disse, você tem que identificar as questões fáceis e médias, fazer o que tem maior peso e fazer o que você tem maior facilidade. Se não der tempo, o que sobrou foi. Se você fez primeiro as questões mais fáceis, sobram as questões difíceis. Se você fez as questões da matéria que tem maior peso, sobram as questões da matéria que tem menor peso. Se você fez as questões que você tem mais facilidade, sobram as questões que você tem mais dificuldade. Ou seja, normalmente as questões que vão sobrar são as questões que você tem mais dificuldade, são as questões mais difíceis e são as questões da matéria que tem menor peso para o seu curso. Ou seja, se você errar essa questão, quase não influencia, sabe? Quase não importa. É muito melhor que você erre 5 questões dessa do que uma fácil, digamos assim, do que uma que pesa muito para o seu curso. Então, essa é a forma. No meu caso, por exemplo, tanto em 2018 quanto em 2019, sobrou um pouquinho de tempo, alguns minutinhos no primeiro dia de prova, eu não tive que chutar. Mas em 2017, 2016, 2015, 2014 não sobraram. Então, por exemplo, o que eu fazia no meu primeiro dia? Como eu sabia que eu queria medicina e era preferível que eu acertasse mais de linguagens do que humanas, eu gostava de começar pelas questões fáceis, tanto de humanas quanto de linguagens. Fazia a prova de linguagens primeiro para garantir as questões mais fáceis ali da matéria que eu tinha mais, da matéria que pesava mais pro meu curso. Fazia a redação e depois eu ia para humanas. Sobravam algumas questões de linguagens que eu achava difíceis. E depois sobravam algumas questões de humanas que eu achava difícil também. Bem, se eu errasse essas questões, além de a TRI não diminuir muito, porque elas provavelmente seriam consideradas difíceis, além de tudo, se eu errasse, por exemplo, questões de humanas, não influenciaria tanto. Se eu tivesse que chutar mais questões de humanas do que de linguagens, não influenciaria tanto na minha nota, porque às vezes, mesmo que eu acertasse um pouquinho mais de humanas do que de linguagens, lá na hora do peso iria nivelar isso, sabe? E a minha nota de linguagens ainda seria um pouco melhor, digamos assim. Não em relação a humanas, porque geralmente a nota de linguagens é bem baixa, mas eu quero dizer assim, o impacto dela na minha nota final, sabe? No meu curso. E por último, o último caso, se você quer uma faculdade que não tenha peso, por exemplo, a UFMG é média aritmética, então não tem peso nenhum das matérias. Daí é preferível que você faça as questões mais fáceis primeiro e depois comece fazendo a matéria que você tenha mais facilidade, porque se você errar as questões da matéria que você tem mais dificuldade, sabe, a probabilidade de você errar aquelas questões, mesmo você lendo e tentando fazer, já era muito maior. Então se você errar, sabe, não importa tanto. E por último eu quero deixar aqui pra vocês que realmente vocês façam bastante simulados, treinem, peguem as provas do Enem na internet, façam e vão testando de várias formas, porque só testando vocês vão descobrir qual o método que se encaixa melhor pra vocês. Eu, por exemplo, descobri que eu tinha bastante facilidade com questões de imagens, e foi só testando, fazendo vários simulados e vendo que eu acertava mais questões
com imagens. Inclusive, eu trouxe até o meu Enem de 2016, o meu primeiro dia, pra mostrar pra vocês, pra ilustrar pra vocês realmente. Na minha prova de linguagens, ainda era o ano que era linguagens e matemática no primeiro dia, humanas e natureza no segundo dia. E bem, das 45 questões de linguagens, eu acertei 25 questões. Sim, foi uma quantidade bem baixa de questões. E só de linguagens, haviam 7 questões de imagens. E dessas 7 questões, eu acertei 6 questões. Ou seja, se você pegar a quantidade total de questões com imagens, que era 7, e olhar todas as questões que eu acertei, que eram 6, vocês vão ver que eu acertei mais de 85% das questões com imagens. Agora, se você pegar a quantidade de questões sem imagens, que eram 38, e colocar a quantidade de acertos das questões que eu tive sem imagens, que foram 19, vocês vão ver que eu acertei exatamente 50% da prova. Ou seja, eu tinha uma porcentagem de acertos muito maior quando eram questões com imagens, que eram questões, inclusive, que eu considerava fáceis. Eu trouxe até aqui pra mostrar pra vocês, olha. Essa é uma questão de imagem que eu acertei. Essa questão de imagens eu acertei também. 2. Essa questão de imagens eu acertei também 3. Essa questão eu acertei 4. Essa questão eu acertei 5. Essa questão eu também acertei 6. E a última questão de imagem era essa daqui que eu errei, que era a 7ª. Então, assim, foi testando, foi fazendo vários simulados que eu percebi isso. E talvez você perceba essas coisas também, sabe? Perceba as questões que você tenha mais facilidade, perceba quando a sua nota é maior, quando você tem maior quantidade de acertos com um determinado tipo de prova, método de fazer a prova, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo aqui, me sugiram temas de vídeo aqui nos comentários, porque eu sempre leio. Se eu gostar de alguma ideia de vídeo, eu vou trazer aqui pro canal. Um beijo e tchau!